Fala estudante, fala concurseiro, fala estudante pro OAB, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o professor Rafael Retussi, o seu professor de Direito. E hoje eu quero trazer para você uma novidade, publicada hoje inclusive, dia 20 de dezembro, no Diário Oficial, um novo tipo penal. O tipo penal do artigo 216b no Código Penal, que traz o delito de registro não autorizado de ato sexual. Foi trazido pela Lei 13.772, Lei 13.772, tipificando a conduta do artigo 216b, registro não autorizado da intimidade sexual, não do ato sexual, registro não autorizado da intimidade sexual. O que é esse delito? A partir de hoje passa a ser crime alguém que fotografa, filma ou por qualquer meio registra cena de nudez, olha lá, cena de ato sexual ou então ato libidinoso de caráter privado, desde que o participante dessa cena de sexo ou de nudez não saiba que está sendo filmado e obviamente não consinta com isso. É crime a partir de hoje você tirar fotos de pessoas em cena em ato de nudez ou de sexo. E cuidado, porque essa conduta não era crime até ontem. Só era crime, já era crime o ato de tirar fotos de pessoas em cena de sexo explícito ou pornográfico quando se tratava de criança ou adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele já trazia lá no seu artigo 240, ele falava, já fala, né, já desde 2008, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar e registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então o ECA já trazia essa conduta, o ato de tirar fotos de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico. Só que para pessoas maiores de 18 anos, isso não era crime. Isso não era crime. E em razão de uma política que nesse último ano acabou fortalecendo os atos contra pessoas que tiram foto, disponibilizam cenas de nudez no YouTube, no Instagram e acabam aí prejudicando a vida de várias pessoas, inclusive registro de pessoas que se matam, pessoas que têm sérios problemas psíquicos porque acabam tendo suas imagens jogadas nessas mídias sociais. O legislador brasileiro ele veio esse ano inteiro trabalhando e potencializando esses atos cada vez mais próximos a crimes. E agora ele, em setembro, com a Lei 13.718, ele já trouxe algumas alterações no Código Penal e agora me parece que ele fechou bem. Vamos estudar então esse artigo 216b, registro não autorizado da intimidade sexual. O que ele fala? Produzir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio conteúdo de cena de nudez, ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, pena de 6 meses a 1 ano. Então vamos fazer algumas considerações sobre esse delito. Primeiro, ele foi colocado em um capítulo próprio, chamado capítulo 1A, dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual. Então ele foi criado lá um capítulo só para esse delito, capítulo 1A, que recebe o nome da exposição da intimidade sexual. Não vejo necessário, não via necessária a criação de um novo capítulo, mas o que o legislador quis fazê-lo, poderia ter colocado esse tipo penal junto com algum outro capítulo, dentro de algum outro capítulo, mas ele fez questão de colocar da exposição da intimidade sexual. E é interessante esse capítulo porque ele acaba nos trazendo a objetividade jurídica desse delito. Qual que é a objetividade jurídica? É proteger a intimidade sexual e proteger e proibir os atos que expõem a intimidade sexual de pessoas que não queiram que sua intimidade sexual vá parar em mídias sociais, por exemplo.
E aí então o artigo 216b, ele traz uma pena pequena de 6 meses a 1 ano, mas não traga isso como uma crítica, né? Muito aluno, ele já de pronto, quando ele vê que o tipo penal traz uma pena baixa, ele já ridiculariza aquele tipo penal, fala que então não serve para nada, porque acaba entrando na lei 9.099. E sim, acabará entrando na lei 9.099, ainda bem que entra na lei 9.099, porque não poderíamos imaginar uma pessoa sendo presa, né, por um delito desse. Uma pessoa dessa precisa responder penalmente, mas sim, é um crime de menor potencial ofensivo e sim, terá direito à transação penal, mas veja, foi um avanço, porque já é um tipo penal. Se você aí for vítima de um ato desse, se alguém registrar uma foto sua em uma questão, em uma cena de nudez, ainda que ela não coloque isso nas mídias sociais, até ontem você não poderia tomar nenhuma medida de caráter penal. Hoje você pode se dirigir até uma delegacia de polícia, se for mulher até uma delegacia de defesa da mulher, uma DDM, e certamente a polícia vai tomar as providências contra essa pessoa. E se ele registrou do celular dele, o celular dele vai ser apreendido e certamente aquelas fotos vão ser retiradas e você conseguirá então ter todo tipo de proteção penal, criminal, policial contra esse ato. Então veja, não é pouca coisa. Pode ser que a sanção penal contra o infrator seja pequena, e eu acho razoável, mas agora o tratamento contra essa conduta de alguém que coloca lá um celular próximo a uma janela de um banheiro, ou que consegue invadir uma casa, ou em um ambiente em que você acabou sendo pego em uma cena de nudez ou de sexo e a pessoa registra aquilo, o ato de registrar já é crime. Ainda que ela não disponibilize isso na internet. Se ela disponibilizar isso na internet, você já sabe, não é? É o crime do artigo 218C, que foi inserido em setembro desse ano, naquela evolução que eu comentei com você do legislador buscando cada vez mais a proibição dessas condutas. Então, disponibilizar na internet já era crime desde setembro desse ano, artigo 218C, que é a divulgação de cena de sexo ou pornográfica. Mas mas até hoje, a conduta de tirar foto não era criminalizada. Eu cheguei a comentar esse tipo penal com os alunos, e a pergunta que sempre vinha dos alunos esses últimos meses foi: mas professor, só divulgar é crime? E a pessoa que tira foto, ela não pratica crime? Não praticava crime até hoje, mas agora ela pratica. Então veja com bons olhos essa ação do nosso legislador, ok? Bom, fazendo uma discussão mais aprofundada do tipo penal, que é novo, né, hoje, então não deve ter nada aí na internet, nada no YouTube sobre esse tipo penal, já estamos trabalhando para que você possa estudar. Ele traz como condutas: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Tudo bem? Por qualquer meio. Meio digital, câmera antiga, filmagem, qualquer meio em que você fotografe, filme, registre ou produza algum tipo de vídeo. Então imagine que você já tenha cenas ali de algum tipo de cena de sexo, de nudez daquela pessoa, e você produza um vídeo sobre aquilo, faça um trabalho talvez até mais profissional, ainda que você não tenha tirado a foto, mas veio até o seu poder essas cenas e você produziu um vídeo sobre isso, você também praticará o crime. E qual que é o objeto material? Quando você fotografa ou registra um conteúdo de cena de nudez. Então não precisa ser apenas sexo, nudez. Ok? Ato sexual, sim, pessoas praticando sexo. Ou então ato libidinoso. Então não precisa ser não precisa ser cena de sexo explícito, como o ECA fala. Pode ser um ato libidinoso. E ato libidinoso, você estudante deve conhecer bem, que é todo aquele ato diverso da conjunção carnal, mas que de alguma maneira tenha por intenção satisfazer a lascívia. Então, um ato libidinoso, alguém se apalpando, por exemplo, é sim uma cena, é sim um objeto material. A apreensão desse conteúdo é sim
crime agora do 216B. E aí ele traz a última questão, que é um elemento normativo importante, sem a autorização dos participantes. Esse elemento normativo final ele é muito importante, porque é óbvio, se os participantes que estiverem lá na cena de sexo concordarem, desejarem, pedirem para que você fotografe, não há crime nenhum, né? Não há crime algum. Agora, se eles não deram autorização, se eles não sabem que estão sendo filmados, é óbvio que você estará praticando o delito. E cuidado, se você estiver na cena, no ato sexual e tirar foto da sua parceira ou do seu parceiro, registrar essa cena de sexo, ainda que envolva você, só que sem a anuência do seu parceiro, você registra aquilo, vejo completamente possível a criminalização dessa conduta. Não fica claro, mas se trata de uma interpretação tanto quanto óbvia, né? Não está aqui em nenhum momento sendo dito que apenas o registro de terceiros, de pessoas que estejam praticando sexo ou ato libidinoso ou nudez. Se você estiver envolvido nesse ato sexual, nesse ato libidinoso e tirar fotos nesse ato tirar fotos suas com outras pessoas, e se essas pessoas não souberem que estão sendo fotografadas, a meu ver, isso é crime e não há dúvida nenhuma que a doutrina vai se inclinar também por isso, porque senão você impediria toda a extensão desse tipo penal. Ok? O primeiro comentário é esse. Abraço.